Comentários expositivos Agnus Hernandes Dias Lopes. Gênesis, o livro das origens. Prefácio do autor. Escrever o comentário de Gênesis foi um grande desafio para a minha vida e para o meu ministério. Estudo este livro há 4 décadas e já preguei em Gênesis muitas vezes. Em 2020, porém, nos mais de 4 meses de quarentena e isolamento social, em virtude da pandemia do novo coronavírus que assolou o Brasil e o mundo, debrucei-me diariamente por cerca de 8 a 10 horas sobre as narrativas deste livro inspirado. E a cada dia meu coração ardia mais e minha mente era mais iluminada pelas verdades eternas registradas por Moisés há mais de 3.500 anos neste livro singular. Gênesis é o livro mais estratégico para entendermos os demais livros bíblicos. Não é apenas o primeiro livro, mas também a chave hermenêutica para compreendermos os outros 65 livros inspirados. Tendo em vista que sem ele não poderíamos entender a origem do universo, do homem e da mulher, do casamento, da família, do pecado, da redenção, da nação de Israel, das nações gentílicas e da salvação pela graça. Gênesis é fundacional, é o alicerce do majestoso edifício da revelação bíblica. E nele estão as sementes das grandes doutrinas expostas nos demais livros das Escrituras. Por esse motivo, estudar Gênesis é matricular-se na Academia Divina, é tomar um banho de história, é penetrar nas riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo. Dito isto, minha expectativa e fervorosa oração é que esta obra enriqueça seu conhecimento, ilumine seus olhos e inflame seu coração, incentivando-o a viver pela fé, sendo um forasteiro neste mundo e caminhando resoluto para a cidade celestial, cujo arquiteto e edificador é Deus. Apresentação. Talvez não exista um livro da Bíblia tão relevante para os nossos dias como Gênesis, que, como o próprio nome indica, é um livro dos princípios. Na primeira parte de Gênesis, do capítulo 1 ao 11, encontramos o relato do princípio do mundo, do início da raça humana, da entrada do pecado no mundo, do estrago que ele trouxe aos descendentes de Adão e também as primeiras referências à esperança do Evangelho. Em sua segunda parte, de Gênesis capítulo 12 a 50, encontramos a aliança de Deus com Abraão e seus descendentes, a promessa dos descendentes messiânico e o início do povo de Deus. Lemos acerca de Isaac, Jacó e seus 12 filhos, particularmente de José. Vemos Deus levantando avante a obra da redenção após a queda ter estragado a sua criação inicial. O livro de Gênesis é essencial para que entendamos todo o restante da Bíblia, uma vez que, sem ele, as próprias doutrinas cristãs perdem o seu fundamento. Alguns dos temas tratados no livro de Gênesis têm sido objeto da mais intensa polêmica entre descrentes e cristãos, como a teoria da evolução e seu impacto na compreensão dos capítulos iniciais do livro. Além disso, a questão da família e de gênero, cujas origens são relatadas nos capítulos 1 e 2, tem se tornado fulcro de debates acalorados em toda parte. Some-se a isso o surgimento do evolucionismo teísta, que tenta integrar aspectos do evolucionismo à narrativa da criação do mundo, da criação do homem e da queda. A aliança com Abraão tem servido de base para discussões entre os próprios cristãos quanto à sua natureza e extensão. Não foi sem razão que Hernandes Dias Lopes dedicou tanto tempo à produção de um comentário sobre este livro de tamanha relevância para os dias de hoje. Por isso, aceitei com alegria o seu convite para escrever este breve prefácio. Estas são as razões pelas quais recomendo este livro com entusiasmo. Primeira,
Acima das demais, este conteúdo parte do firme compromisso de seu autor com a inerrância e infabilidade das Escrituras. Hernandes se aproxima do texto bíblico firmado na historicidade e na veracidade dos seus relatos e afirmações. Com certeza, os pressupostos que comentarista tem quanto à divina inspiração da Bíblia influenciarão diretamente o resultado de suas pesquisas. Nesse sentido, a abordagem do presente comentário está firmemente enraizada na concepção do cristianismo histórico de que as Escrituras são a palavra de Deus, verdadeiras em tudo o que afirmam. Segunda, Hernandes traz ao texto o resultado de suas pesquisas exegéticas. Não se trata de um comentário devocional apenas, embora certamente não faltem aplicações pastorais. Mas aqui o leitor encontrará uma interpretação consistentemente alinhada com o método gramático histórico de interpretação que leva em consideração não somente a inerrância da Bíblia, mas também o Sintinleben do livro em apreço, a saber, seu aspecto literário, sua relação com a cultura da época e suas peculiaridades linguísticas. Terceira, ainda que nosso autor creia na inspiração bíblica e numa leitura simples e direta do texto de Gênesis, isso não o impediu de ler, pesquisar e interagir criticamente com dezenas de outros autores. O leitor certamente comprovará a quantidade de obras lidas e citadas aqui, e as conclusões serão sempre referendadas por autores distintos, a quem Hernandes recorre com corroboração ao que deseja dizer. Quarta, a obra é notadamente apologética. Hernandes está bem a par das questões atuais que cercam o livro de Gênesis. Os dias da criação são literais? Deus realmente fez o homem do pó da terra? Como essa narrativa se coaduna com as descobertas da ciência? É possível conciliar a visão evolucionista com a narrativa de Gênesis 1 a 3? Houve de fato um dilúvio? Abraão de fato existiu? Nosso autor não foge dessas questões e, onde julga pertinente, apresenta uma apologia para a visão bíblica sobre esses temas. Quinta, este comentário é eminentemente pastoral, ou seja, Hernandes coloca seu conhecimento a serviço do seu coração de pastor. Entremeadas com a pesquisa estão exortações e encorajamento ao leitor. A ênfase na vitória final de Cristo e no triunfo do seu reino neste mundo, que marca o ministério de nosso autor, transparece com muita intensidade a cada capítulo deste comentário. O leitor se sentirá encorajado e fortalecido na vida cristã a cada página desta obra. Este livro deve ser lido com a Bíblia aberta ao seu lado. Reverendo Dr. Augustus Nicodemos Lopes, pastor auxiliar da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Introdução. O livro de Gênesis é uma das obras literárias mais importantes do mundo. O renomado cientista Henry Morris chega a dizer que, provavelmente, seja o livro mais importante já escrito, uma vez que não se trata de uma mera coleção de mitos e lendas, mas de um registro factual e real de eventos e pessoas no começo da história. Gênesis trata da origem, do universo, do sistema solar, da atmosfera e da hidrosfera, da vida, do homem, do casamento, do mal, da linguagem, do governo, da cultura, das nações, da religião e do povo escolhido. Sem o livro de Gênesis, o restante da Bíblia seria incompreensível. Na verdade, seria como um edifício sem fundamento ou como uma ponte sem pilastras de sustentação. Em Gênesis, veremos nos capítulos do 1 ao 11, primeiro, a criação de todas as coisas. Segundo, a corrupção de todas as coisas. Terceiro, a condenação de todas as coisas. Quarto, a confusão de todas as coisas. E nos capítulos de 12 a 50, trataremos dos patriarcas. Primeiro, Abraão. Segundo, Isaque. Terceiro, Jacó. Quarto, José.
Na introdução, voltaremos nossa atenção especialmente para os 3 primeiros capítulos de Gênesis, por entendermos que essa é a porção da Escritura mais atacada pelos céticos em nossos dias. Gênesis, fato ou ficção? Gênesis, fato ou ficção? Eis uma pergunta emblemática. Negar a historicidade de Gênesis é relativizar toda a Escritura, pois está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. E ainda, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 21. Se Gênesis é uma ficção, então o primeiro Adão foi uma ficção. E se o primeiro Adão foi uma ficção, então o segundo Adão, Jesus Cristo, não pode ser antípodo dele. Se a queda não foi um fato histórico, então não houve rebelião contra Deus. Se não houve rebelião contra Deus, então o homem não é pecador. E se o homem não é pecador, ele não precisa do Redentor. É digno de nota que toda a Escritura refere-se à criação, aos nossos primeiros pais e à queda dos fatos históricos, não como uma metáfora ou ficção. Jesus referiu-se a Adão e Eva como personagens históricos, Mateus capítulo 19, nos versículos de 3 a 12. Se eles não existiram, então Jesus equivocou-se. Se Jesus equivocou-se, ele é falível. Se ele é falível, então não pode ser Deus. E se Jesus Cristo não é Deus, então o cristianismo é a maior farsa da história. Dezenas de textos bíblicos, tanto do Antigo Testamento como do Novo, fazem alusão à criação como um fato histórico. É impossível negar a historicidade de Gênesis do 1 ao 3, sem desconstruir toda a Bíblia, sem lançar por terra todo o edifício da revelação divina. O criacionismo não é artigo de fé, mas de ciências. Adalto Lourenço diz que podemos procurar cientificamente que o mundo foi criado. Contudo, não é possível provar que Deus criou o mundo. Portanto, tentar provar que ele criou o mundo não poderia ser uma proposta científica. Quem disse que não é possível provar que Deus criou o mundo foi ele mesmo. A Escritura diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Não precisamos ser despojados de nossa inteligência para erguer o estandarte do criacionismo. Louis Vadivogel cita nomes da estirpe de Isaac Newton, Blaise Pascal, Kepler, o astrônomo, Ampère, o gigante da ciência da eletricidade, Moser, Graham-Bell, Lavoisier, Gay-Lussac, Louis Agassiz e Cuvier, que foram cientistas de escola e também defenderam o criacionismo. Na esteira desses corifeus, muitos outros robustos pensadores subscrevem convicção inabalável no criacionismo. Gênesis, sua absoluta necessidade. O livro de Gênesis é absolutamente necessário para encontrarmos respostas às questões mais importantes. Sem esse livro, não teríamos como lidar com questões essenciais como a existência de Deus e a origem do homem, da família, do mal, da salvação e do julgamento divino. As grandes verdades expostas nas Escrituras têm sua origem e seu fundamento no livro de Gênesis, o que significa que o cristianismo não poderia ser plenamente entendido sem os fundamentos postos nesse livro. Harold Willington é enfático quando diz que os 11 primeiros capítulos de Gênesis são absolutamente vitais para a compreensão adequada dos outros 1178 capítulos da Bíblia. Aceitando-os em seu valor nominal, não haverá nenhuma dificuldade com o restante do Antigo e do Novo Testamentos. Destacamos aqui algumas razões por que o livro de Gênesis é necessário. Em primeiro lugar, para explicar a existência de Deus. Gênesis não discute a existência de Deus, apenas afirma.
O autor não começa seu relato defendendo a existência de Deus, mas sim mostrando Deus agindo como um ser autoexistente, autossuficiente, eterno e onipotente. Tudo que existe foi criado, mas Deus é incriado, pois é o Criador. Tudo que existe teve um começo, mas Deus é antes do começo, pois é eterno e o Pai da eternidade. Deus não passou a existir com a criação, pois, quando tudo foi criado no princípio, ele já existia em glória eterna. Em segundo lugar, para explicar a origem do homem, qual é a origem da vida humana? De onde o homem procede? O homem foi criado ou procede de um ancestral comum? Somos produtos de uma evolução de milhões e milhões de anos? Procedemos dos símios? Ou a vida humana é distinta dos demais seres? O livro de Gênesis nos mostra que o homem se distingue das demais criaturas porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Capítulo 1, nos versos 26 e 27. É um ser físico, mas também espiritual. É um ser social e também moral. E pode relacionar-se com o Criador e dominar sobre as demais criaturas. Em terceiro lugar, para explicar a origem da família humana, o livro de Gênesis nos ensina sobre a origem da família. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Depois abençoou-os e ordenou-lhes que crescessem e multiplicassem, bem como que dominassem sobre as aves dos céus, os peixes do mar e os animais que rastejam na terra. Capítulo 1, nos versos 27 e 28. Deus instituiu o casamento e deu diretrizes para o funcionamento destes, capítulo 2, versículo 24. Em quarto lugar, para explicar a origem do mal. De onde procede o mal? Qual é a sua origem? Se Deus criou tudo perfeito e avaliou sua criação com nota máxima, em capítulo 1, versículo 31, por que o mundo mergulhou em densas trevas, rebelando-se contra o Criador? Houve uma rebelião no mundo angelical e também uma rebelião dos nossos primeiros pais. Certamente o anjo de luz caiu depois da criação do homem e com sua sagacidade induziu os nossos pais à rebelião contra Deus, precipitando toda a raça humana num estado de depravação e miséria. O mal atingiu não apenas os seres angelicais e os homens, mas toda a natureza. Romanos capítulo 8, dos versículos 18 a 25. Em quinto lugar, para explicar a salvação pela graça. O pecado entrou no mundo por um só homem, Romanos capítulo 5, versículo 12, e passou para todos os homens, porque todos pecaram, Romanos capítulo 3, versículo 23. O pecado contamina e escraviza, e o homem não pode limpar nem libertar a si mesmo, e também se tornou escravo do pecado, da carne, do mundo e do diabo. Deus havia alertado nossos pais de que, se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Ao comer, eles morreram espiritualmente, e a sentença cumpriu-se, porque tu és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3, verso 19. Deus, porém, prometeu aos nossos pais o Redentor. O Senhor Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Capítulo 3, versículo 15. Deus providenciou para nossos pais a redenção vestindo-os com peles de animais. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Capítulo 3, versículo 21. Aqui está a gênese da doutrina da expiação pelo sangue. Em sexto lugar, para explicar o julgamento divino. O livro de Gênesis mostra que Deus é fiel tanto no cumprimento de suas promessas como na aplicação do seu juízo. O homem precisou lavrar uma terra hostil com o suor do rosto. Capítulo 3, verso 17. Ao passo que a mulher precisou dar à luz com dores de parto. Capítulo 3, verso 16. A natureza benfazeja passou a produzir cardos, espinhos e abrolhos. Capítulo 3, verso 18. Toda a natureza ficou prisioneira da corrupção. Romanos capítulo 8, versículos 19 a 22. Deus julgou o mundo no dilúvio.
puniu os homens na Torre de Babel e condenou as cidades de Sodoma e Gomorra por causa de sua violência e promiscuidade. Esses juízos são um símbolo do grande juízo final. A existência de Deus e suas implicações. Deus não existe, ele é apenas um delírio, afirma Richard Dawkins, o mais barulhento e insolente ateu deste século. Seu livro Deus, um delírio, é aplaudido por meios acadêmicos como uma bomba que abalaria os alicerces do cristianismo. Mas em breve, tanto o nome quanto as obras de Richard Dawkins estarão cobertos de poeira. E a palavra de Deus, impávida, sobranceira e vitoriosa, permanecerá em pé. Alistair McGrath, erudito da Universidade da Harvard, em seu livro Delírio de Dawkins, desbancou as insolentes ideias de Richard Dawkins, mostrando a fragilidade e inconsistência de seus arrazoados. Estamos vendo, inegavelmente, o ressurgimento do ateísmo em nossos dias, e há uma corrida galopante para o que a Bíblia chama de a apostasia, segundo Tessalonicenses 2, versículo 8. Nesse sentido, a negação ostensiva e estridente da verdade revelada nas Escrituras ganha ares de erudição sofisticada. Em 1859, Charles Darwin lançava na cidade de Londres o seu livro A Origem das Espécies, cuja primeira edição esgotou-se no dia do lançamento. Desde então, o naturalismo, isto é, a crença de que o universo apareceu sem um criador e sem um plano, tem sido aceita como uma religião de milhões de pessoas. A teoria da evolução tem sido aceita como verdade inconteste em muitos redutos e mesmo sem a evidência das provas. Essa teoria tem encontrado guarida em alguns círculos acadêmicos e ganhado até mesmo simpatia dos redutos cristãos. Francis Collins, o pai do projeto Genoma, declarou sua conversão ao teísmo cristão. Em seu livro A Linguagem de Deus, ele narra como saiu do ateísmo para se converter ao cristianismo. Todavia, Collins estranhamente se declara cristão e darwinista ao mesmo tempo. Isto é, ele crê que Deus trouxe o universo à existência mediante a evolução das espécies. Muitos teólogos liberais, tentando adequar sua suposta crença cristã ao darwinismo, já se renderam ao evolucionismo e não acreditam mais na historicidade do relato de Gênesis 1 e 2. Ou seja, não creem que a criação seja um fato histórico. Esse concubinato espúrio entre fé cristã e evolucionismo, entre Cristo e Darwin, está em total desacordo com os ensinos das Escrituras. Pois assim como não há comunhão entre luz e trevas, também não há como aliançar a criação com o evolucionismo, visto que são coisas mutuamente excludentes e por esse motivo não podemos mantê-las juntas. É possível ser cristão e ao mesmo tempo evolucionista? É possível ser discípulo de Cristo e ao mesmo tempo discípulo de Darwin? É possível negar a historicidade do relato da criação e ainda continuar crendo na integridade e confiabilidade das Escrituras? É possível ser evolucionista e ainda encontrar um sentido transcendental na vida? Negar a historicidade de Gênesis 1 e 2 é negar toda a integridade das Escrituras. O relato da criação como um fato histórico está presente no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, nos livros de Atos, nas epístolas de Paulo, nas epístolas gerais e no livro de Apocalipse. Sendo assim, se a evolução for uma verdade, então o registro das Escrituras não merece confiança. Contudo, a Escritura não pode falhar. João, capítulo 10, verso 35. Passará o céu e a terra, porém a palavra de Deus não há de passar. Mateus, capítulo 24, versículo 35. A ciência e a Bíblia não estão em rota de colisão, pois ambas têm o mesmo autor, Deus, até porque a ciência corretamente entendida e a Bíblia corretamente interpretada não entrarão em choque. É bem conhecida a expressão de Louis Pasteur: um pouco de ciência afastará o homem de Deus, muita ciência aproximará o homem de Deus. A plausibilidade da criação. O que diz a Escritura? No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou o homem do pó da terra e fê-lo habitar na terra.
A adaptabilidade da Terra como lugar de vida não pode ser resultado do acaso, uma vez que nenhum outro planeta tem as características adequadas como o planeta Terra para a sobrevivência humana. Sabemos que a Terra é o lugar adequado para a nossa sobrevivência e que não está onde está por acaso. Em outras palavras, estamos exatamente onde deveríamos estar. Pois, se estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados, ao passo que, se estivéssemos mais longe dele, morreríamos congelados. Não foi o acaso que deixou a Terra aqui, mas sim as mãos do Criador. Vale então destacar alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, a complexidade de uma folha. Outrora ficávamos extasiados com mistérios do macrocosmos, ao passo que hoje ficamos boquiabertos com a intricada complexidade do microcosmo. Preciso concordar com Domênico Ravalico quando escreve: Deus criou imensamente grande e indescritivelmente pequeno. Uma simples folha que colhemos no jardim é mais complexa do que a mais complicada máquina que o homem já fez, ou mesmo mais complexa que uma metrópole. Reinam numa simples folha centrais de produção e a cibernética, e isso não pode ser simplesmente produto do acaso. Domênico Ravalico elucida este ponto ao escrever: vista através do microscópio eletrônico, uma folha já não é uma folha. É alguma coisa que não tem absolutamente nada de comum com a folha. É uma extraordinária metrópole produtiva imensa na qual reinam soberanas e organização e a cibernética. É como se uma folha fosse cheia de automatismos, de computadores e de redes cibernéticas. Em segundo lugar, a majestade do corpo humano. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais importantes descobertas científicas no século XX. Ele descobriu que somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Sua descoberta revelou que temos mais de 60 trilhões de células em nosso corpo, e em cada uma delas temos 1,7 metro de fitas DNA, onde estão gravados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento, entre outras informações. Se esticarmos a fita DNA do nosso corpo, teremos 102 trilhões de metros, ou seja, 102 bilhões de quilômetros de fita DNA. Entre o Sol e a Terra só haveria lugar para estender um curtíssimo segmento de nosso DNA, um pedacinho de apenas 150 milhões de quilômetros. Outra questão interessante é que cada milímetro de fita DNA é constituído de 300 milhões de átomos e, não obstante a quantidade, cada qual encontra-se rigorosamente no seu lugar, numa arquitetura perfeita naquele milímetro. A fita DNA pode circunscrever todo o sistema solar e, ao mesmo tempo enrolada como um fio no carretel, caber na palma da mão. Em outras palavras, a fita DNA de toda a população da Terra poderia ser empacotada na cabeça de um alfinete. É evidente que o acaso não origina códigos de vida e só reforça a ideia de uma mente soberana e sábia planejou e criou todas essas coisas. Domênico Ravalico ainda esclarece: apenas uma das 60 trilhões de células vivas do nosso corpo é semelhante a uma prodigiosa fábrica ultramoderna, inteiramente automatizada, em condições de funcionar sem nenhuma intervenção exterior, capaz de controlar toda a própria atividade. Cada célula é como se possuísse numerosas máquinas, distintivos, seções de produção, cadeias de montagem e centrais energéticas. Não é tudo. Essa fábrica tão fabulosamente complicada não poderia funcionar nem existir sem um centro diretor, capaz de coordenar toda a atividade e de fornecer todas as indicações necessárias. A célula possui, portanto, o próprio centro diretor de seu núcleo. Esse centro está cheio de computadores adequadamente programados. A programação é gravada em fitas apropriadas. Hoje podemos compreender que a célula é exatamente automatizada e cibernética. Diante dessas grandiosas descobertas, a ciência pode afirmar que todo ser vivo é programado em fitas DNA. E ninguém pode inserir-se no reino da vida por iniciativa própria, no sentido de que ninguém pode gerar-se por si próprio ou ser gerado de uma forma mágica qualquer da matéria.
Em terceiro lugar, a complexidade do olho humano. John Wilson, ilustre oftalmológico da Universidade Harvard, diz que no fundo de cada um de nossos olhos saem 60 milhões de fios condutores, todos encapados, cuja finalidade é de fazer chegar ao cérebro a imagem de tudo que vemos. Isso certamente não poderia ser obra do acaso nem fruto de uma geração espontânea. E assim como um rato atabalhoado correndo de um lado para o outro sobre o teclado de um piano não poderia tocar a música Sonata ao Luar, tampouco os códigos de vida poderiam surgir do acaso. Não é plausível substituir a obra do Criador pelo trabalho do acaso cego. Sendo assim, resta-nos claro afirmar que o criacionismo não é, portanto, uma quimera ou uma fantasia defendida por pessoas enlouquecidas.